Boa noite. Nosso tema de hoje, renascer a cada dia. Renascer, nascer de novo. E aí nós temos que perceber o porquê que precisamos renascer a cada dia. Nossas limitações diárias, limitações morais, nosso comportamento, a sensação de certeza que temos quando fazemos alguma coisa equivocada, exige da gente reflexão. Mas o que seriam esses comportamentos equivocados? A impaciência, a intolerância, a falta de resignação que nos leva a reclamações, a falta de respeito, a maledicência, a ironia, o sarcasmo. Elas vão acontecendo durante o dia, durante a semana, e às vezes em algum momento a gente se pega, se flagra, agindo dessa forma. E quando agimos assim, e bate aquele arrependimento, ainda bem. Porque se a gente for olhar lá no Evangelho, tem uma frase que diz assim: a bondade de Deus nunca fecha a porta ao arrependimento. Que coisa boa. A gente vai conseguir corrigir, a gente vai se refletir. E a autorreflexão é justamente para a gente se perceber. Durante o dia, durante a semana, nós corremos tanto, fazemos tantas coisas, estudamos, levamos menino para a escola, trabalhamos, voltamos de noite, temos uma carga horária profissional tão corrida, que muitas vezes, quando chega a noite, a única coisa que a gente quer é deitar na cama e dizer graças a Deus, e dorme. E a gente não se reflete. Às vezes damos respostas de atravessado a algum irmão, a um colega de trabalho, a um colega de discussão, dentro de casa, nosso companheiro, nossa companheira, nossos filhos. Tratamos com uma certa ironia e às vezes um pouco de desgosto quando não atendem às nossas expectativas. Então, todos esses comportamentos, eles pedem para a gente se refletir, para renascer no outro dia. Mas esse renascimento, ele também depende do que a gente quer. O nosso querer é uma escolha. E nós devemos escolher o bem. Mas a gente escolhe o bem. Só que às vezes a gente não tem força para manter naquele nível, naquele equilíbrio que a gente se propôs no dia anterior. Eu vou cuidar mais das minhas palavras, eu vou tentar ser menos sarcástica, eu vou tentar ser mais tolerante. Aí vem uma prova e a gente não passa. A gente entendeu que fez a coisa errada. Mas não tem problema, porque em algum momento a gente vai aprender a manter o nosso equilíbrio. O importante é a gente perceber. E o renascer a cada dia nos chama a atenção para uma outra frase do Evangelho. Deus não dá prova superior, só permite as que podem ser cumpridas. Então não reclamemos das dificuldades que passamos. Não olhemos para os irmãos, para o nosso próximo doméstico, nossa família, como um empecilho, como um problema, como algo que trava o meu caminho, o meu progresso profissional. Olhemos como companheiros de viagem, numa trilha, que só vai ter algum sucesso se nós caminharmos juntos. Se eu apoiar o outro quando ele estiver cansado, ou quando eu precisar de apoio quando eu estiver cansado. Mas juntos. Do contrário, nós não conseguiremos perceber a importância do próximo. Amar o próximo como a si mesmo
exige primeiro a gente olhar para a gente, no sentido de eu me amo, eu reconheço as minhas limitações, eu sempre digo sim para tudo, eu não pondero nada. Porque tem uma hora que a gente vai cansar. E aí tudo aquilo que a gente deixou para trás, achou que tivesse deixado para trás, a falta de paciência, ele vem à tona. Porque a nossa mudança depende de consciência. A consciência só vem a partir de uma formação, que só acontece com a informação. Eu posso trazer para vocês aqui todos esses livros que me apoiaram para essa fala de hoje à noite. É uma informação. Quando eu trago, e de alguma forma, para a minha prática de vida, seja ela familiar, seja ela profissional, seja ela social, mas ainda assim faço sem consciência, é só formação. Você quer um exemplo disso? O copo descartável. Há muitos anos a gente já sabe que o copo descartável, o plástico, ele fica aí no planeta por muito tempo. E aí, aqui nesta casa, nós adotamos o nosso copinho particular. A gente informa, conversa. Mas quando eu começo a trazer o meu copo, eu começo a, de fato, adquirir a consciência de que aquele plástico vai perdurar no planeta. Nós vamos embora, o plástico vai ficar. E quantos copos de plástico eu utilizei até hoje na minha vida? Formação. A consciência não permite mais que eu use nem o copo plástico, não permite mais que eu jogue pela janela do carro o guardanapo descartável, uma lata de refrigerante ou, quiçá, um coco. Um carro numa alta velocidade e você atira um coco pela janela, você vai machucar alguém. Falta de caridade com o planeta, com você e com quem foi atingido. Outra frase do Evangelho que dá para trazer para a gente aqui hoje é: ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. A família na qual estamos inseridos é uma tarefa. O trabalho que nós escolhemos ou fomos escolhidos foi confiado. E todas as pessoas que passam pela gente ou por todas que nós passamos, também deixamos uma marca. Que marca que vamos deixar? Se for a nossa intolerância, o nosso mau humor, o nosso olhar negativo para toda e qualquer ação, não vamos deixar marcas. Vamos deixar ausência. Porque nós podíamos ter feito alguma coisa. E aí é nosso propósito de renascer a cada dia, de mudar um pouquinho, porque ninguém muda de uma vez, mas eleger um item para a gente começar a trabalhar na gente, aí não serão mais marcas. Nós deixaremos saudades, referência, um exemplo. E se Jesus, que passou por aqui e nos deixou um legado, todos os seus ensinamentos, se ainda assim a gente achar que ele está muito longe, vamos trazer mais para perto da gente alguns exemplos, algumas personalidades. São Francisco de Assis, fazei-me instrumento da vossa paz. Então vamos lá buscar ser instrumento. Irmã Teresa de Calcutá, que abraçou o trabalho junto a pessoas extremamente humildes. Vamos trazer para mais perto de nós Chico Xavier, tantas histórias, tantas preces, tantos livros.
E se ainda assim a gente achar que está um pouquinho longe de Chico, vamos tentar interpretar os ensinamentos de Jesus nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Interpretar o amor ao próximo como a mim mesmo, por exemplo. Me conhecer, reconhecendo as minhas dificuldades, mas também valorizando as minhas virtudes. Ah, Andréa, mas sabe como é que é? Eu sou tão humilde. É um orgulho de ser humilde. Tem uma coisa que não está batendo. Mas, quais seriam as nossas virtudes? Quais seriam elas? Quando a gente ajuda o nosso filho numa atividade sem reclamar, a gente está ajudando o próximo. E eu trago muito, por exemplo, da família, porque é na família que a gente vai se educando. Quando o meu marido chega cansado, estressado, zangado, aí você também, porque você também trabalha fora, chega cansada, estressada e que só quer o sossego, o silêncio. Mas aí você tem criança pequena, você tem o jantar para fazer. E o marido está lá sentado, esbravejando. Como é que renascem os dois no outro dia? Uma conversa. Saber como foi o dia a dia do outro. Ouvir. O esposo que ouve a esposa que ouve o marido, e ambos vão ouvir os filhos, porque eles também tiveram uma dinâmica diferente. É nesse sentido que a gente vai se buscar. É nesse sentido que a gente vai aprimorar o nosso conhecimento de nós mesmos. Antes de ofertarmos a mão para o de fora do nosso lar. E geralmente é sempre o melhor prato para as visitas. O de casa pode comer em qualquer prato, de plastiquinho soltando assim, de preferência, né? Renasçamos juntos. Aqui nesse livro, A Flores no Caminho, da Ana Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco. Tem uma passagem no capítulo 9, intitulado Socorro e Curiosidade. Depois de muita conversa, Jesus está ali, com os apóstolos, com as pessoas, e se aproxima dele uma senhora, uma mulher muito distinta, de posição social elevada. E ela começa a conversar com ele. Eu não vou dar spoiler não, tá? Porque daí, daqui a pouco, quem quiser o livro... E eles estão conversando e ela começa a citar um cenário da vida dela. O cenário cheio de ambição, cobiça, futilidades, inveja, armações. Aí Jesus olha para ela e diz: sim, Raquel. Daí o nome da pessoa. Sim, Raquel, eu sei. Como que o Senhor me conhece? De onde a gente se conhece? Sabe aquele momento que a gente diz assim: eu não vou pedir certas coisas para Deus porque ele está tão ocupado, ele não sabe nem que eu estou aqui. Olha a resposta de Jesus para Raquel. Eu te conheço desde muito antes desse momento. Agora imagina cada um de nós ouvindo isso do Mestre. E ele diz para ela a seguinte frase, depois de ouvir toda a história. Vai, Raquel, e começa. A transformação tem início no desejo íntimo e concretiza-se na ação renovadora. Se a gente quiser renascer no outro dia, a cada dia e melhor, a gente vai ter que ter um desejo sincero disso. Para a gente não ficar errando. Igual uma criança que está aprendendo a escrever e ela erra a primeira vez, apaga, erra a segunda vez, apaga. Só que na terceira para a quarta ela se aborrece. Nós já somos adultos. A gente vai errar a primeira,
a gente vai errar a segunda. Enquanto nós não tivermos o desejo firme, forte, de querer mudança, principalmente aquela mudança que vai ferir o meu orgulho, porque a que fere o meu orgulho é aquela que me dá razão. Eu tenho razão, eu tenho certeza, a minha técnica é melhor. Aí chega outra pessoa e consegue fazer tudo muito melhor que eu e eu fico com o meu orgulho ferido. Orgulho ferido já é problema, tá? Quando a gente diz, meu orgulho foi ferido, vamos ficar preocupados, porque é aí que vai ser trabalhado o nosso orgulho. Vamos começar a relevar, começar a pensar 2 vezes antes de ter uma expressão facial desrespeitosa. Antes de dizermos palavras das quais nós nos arrependeremos. Antes de só ficarmos imaginando que aquela pessoa podia não ter aparecido na tua frente. Mas lembremos, todo irmão e toda situação traz um aprendizado para a gente. Seja a doença, seja um problema, seja uma discussão, seja um problema financeiro, um emocional, em todos eles haverá alguma lição a ser aprendida e colocada em prática. Nesse livro Agenda Cristã, tem uma frase muito interessante. Não precisaria a gente repetir sempre, mas como ainda somos falhos, é importante lembrar. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe o que fazer. Então, nós já sabemos o que fazer. Nós já conhecemos os 10 mandamentos de Moisés, que Jesus veio e resumiu a 2. Agora é só a gente colocar em prática, em pequenas gentilezas. Eu vou tomar um copo d'água, você gostaria? Olha, eu vou abrir, a senhora vai passar? Deixa a gestante passar, deixa o idoso passar, deixa quem precisa passar. Está chovendo, tem poças de água. A gente não precisa correr, porque se correr vai molhar o pedestre que está indo para o trabalho. Isso é gentileza. Está no trânsito, tem alguém pedindo a passagem, tem alguém na faixa de pedestre, pare. Você está de carro, está protegido. O pedestre, a bicicleta, o motociclista não estão. Em pequenos gestos, a gente começa a trabalhar aquilo que a gente achou que é ruim na gente. E é de pouquinho. Nós vamos mudar, nós vamos nos renovar em doses homeopáticas. Se eu sou ciumenta daquela louça de casamento só usada em datas festivas, vamos começar a trabalhar isso, vamos trazer essa louça que você ganhou no casamento para todos os dias do teu casamento. Porque todos os dias é uma celebração. Se não fazemos a refeição juntos na hora do almoço, façamos na janta. Se o único horário que temos juntos é o café da manhã, que seja. Mas que seja a louça de todos os dias do seu casamento. Se é o adolescente que dá trabalho, tornando-se o anjolescente da nossa paciência, então que seja, e vamos falar com ele quantas vezes for necessário, com respeito. Se faltar o carinho, fale com respeito. Se faltar gentileza, fale com respeito. Ele vai crescer, ele vai para a sociedade. Ele vai trabalhar, ele vai aprender a atender as pessoas. Mas se ele não for educado para isso, ainda dentro do lar,
quem será fora? Quem é esse filho e essa filha que dali, crescido, aos 25, 30 anos, que vai bater a porta da tua casa para passar o Natal com você? Ele precisa refletir a educação amorosa que você deu. Por isso a importância da gente se refletir. Qual é a educação que essa criança vai ter, que vai se tornar um adolescente, um jovem, um adulto, um pai ou uma mãe de família? A responsabilidade da nossa renovação diária, ela não vai imprimir só em mim, ela vai imprimir em todos aqueles que estão comigo. E daí era a importância de trabalharmos juntos, na trilha, seguindo um mapa. E como estamos numa casa espírita, nós temos os caminhos, as trilhas, a evangelização infantil, a infanto-juvenil, a evangelização de adultos, um grupo de estudo, esse momento em que podemos compartilhar os ensinamentos de Jesus e nos fortalecer naquilo que precisamos mudar, reconhecendo nossas limitações, mas também agradecendo pelo que já aprendemos. Porque numa discussão, a gente podia sair batendo no outro. E por que não o fazemos? Porque já entendemos que não é necessário. Nós podemos conversar para se entender. E aí eu trago no livro Sinal Verde, é um livro antigo, a capa não é mais essa, tá? Uma frase muito interessante, questões a meditar. Pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Você dominará sempre as palavras que não disse. Entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. Isso significa dizer que tudo que nós dizemos para o outro, tudo, eu não estou citando a forma, ela vai reverberar. Somos responsáveis. Tem uma frase do Pequeno Príncipe que diz assim, tu é responsável por tudo aquilo que tu cativas. Então, nós somos responsáveis pelas palavras que nós lançamos. Agora, assim como vai, volta. Lei da ação e reação. E numa dessa, eu trago uma historinha de Chico, em que ele, apressado, foi chamado por uma senhora. E ele disse, não, mas eu estou apressado. Emmanuel, seu mentor espiritual, volta para ele e diz, Chico, já está atrasado, volta e atende. Aí ele voltou lá, conversou com a senhora e seguiu o caminho. Se despediu dela e seguiu em frente. Emmanuel disse para ele, Chico, olha para trás. E Chico viu, saindo da boca dela, luzes. O que é isso? Palavras de agradecimento. Agora imagina se ele não tivesse voltado. Olhemos para trás, para saber o que estamos fazendo. Olhamos o presente, o nosso hoje. Buscar o nosso entendimento de nós mesmos. E amanhã executaremos um novo plano, o de mudança interna. Como disse Jesus a Raquel, é um desejo no íntimo de mudança. Então, que nós façamos a melhor escolha possível e olhemos para aqueles que nós amamos e que, de alguma forma, também nos amam e construiremos juntos um novo percurso. Muito obrigada a todos.